A partir de agora, a Câmara Municipal de Piúma orgulhosamente apresenta a sessão plenária. A sua participação é essencial para o Poder Legislativo. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Verificação do quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações de vereadores. Requerimento 248, reavivar todas as faixas de pedestre localizadas em vias públicas. Vereador Eliezer Dias. Requerimento 262, requerendo cópia dos documentos de que trata o artigo 2º da Lei nº 2.174, de 24 de janeiro de 2017, alterado pela Lei nº 2.176, de 23 de fevereiro de 2017. Documentos esses que já deveriam ter sido encaminhados por cópia a esta casa. Assina o vereador Giovanni Bidim. Requerimento 263. Está em execução algum convênio entre o município de Piúma e a Rádio Comunitária de Piúma? Em caso afirmativo, foi repassado algum recurso para a mesma? Em caso negativo, há algum óbice ao convênio? Assina o vereador Giovanni Bidim. Requerimento 257. Instalação de serviço de farmácia básica em uma dependência situada no centro da cidade, a fim de que todos os cidadãos possam ser melhor atendidos, tendo em vista que algumas pessoas mais idosas e com dificuldade de locomoção têm reclamado da atual localização da farmácia básica, impedindo-lhes o acesso. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 256. Limpeza e capina no acesso à Ilha do Gambá, especialmente no local onde está instalada a ponte Caminho da Santa, inclusive com a devida manutenção do sistema de iluminação pública, tendo em vista que o mesmo é um ponto turístico de Piúma e precisa ser preservado. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 255. Disponibilização de um meio de transporte adequado aos deficientes físicos para o acesso à Ilha do Gambá, tendo em vista que o mesmo é um ponto turístico de Piúma e, como tal, merece ter tratamento diferenciado àqueles cidadãos, os quais estão impedidos de acessar o local por meio de automóveis. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 259. Disponibilização da infraestrutura necessária aos servidores públicos municipais que realizam atividades de limpeza urbana, tais como vassouras apropriadas e pás, uma vez que tais servidores ultimamente vêm usando instrumentos inadequados, dificultando-lhes a prestação eficiente do serviço. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 253. Ativação do serviço essencial de salva-vidas para execução contínua no ano, tendo em vista que o mesmo só funcionou no período de verão, sabendo-se que nesse ano, a exemplo da Semana Santa, do Dia dos Tiradentes e do próximo Dia do Trabalhador, que recaíram e recaem em finais de semanas prolongados, exigindo do poder público maior atenção quanto à proteção da vida e integridade física dos cidadãos. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 252. Disponibilização de crachás para os servidores públicos municipais, a fim de possibilitar uma melhor identificação dos mesmos junto à população. Assina o vereador Léo Scherri. Revisão dos vencimentos pagos aos motoristas e operadores de máquinas da Prefeitura, a fim de que sua remuneração seja compatível com a praticada no comércio, uma vez que os mesmos encontram-se muito defasados. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 250. Seja determinado aos setores competentes que passem a instituir comissões para a fiscalização dos contratos firmados com o município, a fim de possibilitar maior segurança, tanto ao gestor quanto aos servidores públicos. Assina o vereador Léo Scherri. Requerimento 259. No mês de aniversário do servidor público, o auxílio alimentação venha com valor dobrado. Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento 261. Seja realizada limpeza geral, inclusive com a retirada de galhos e folhas da Avenida Felicino Lopes, mais conhecida como Rua do Quiosque da Loira, bem como da Rua Terêncio Pinheiro da Silva, vias públicas situadas no bairro Acaiaca deste município. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento 247. Com relação ao bueiro que está sem tampa, localizado na Rua Matilde Rô,
Pedrosa, entre a Igreja Evangélica e a padaria do bairro, no bairro Niterói, tendo em vista que o bueiro oferece risco às pessoas que ali moram e também quem passa pelo local. Assina o vereador Tobias Scherri. Requerimento 246, implantação de iluminação pública na beira-mar da Praia de Maria Neném, localizada no bairro Monte H2, tendo em vista que o restante da orla já detém iluminação, ficando esta praia em desvantagem também à mercê da criminalidade. Assina o vereador Tobias Scherri. Requerimento 260. A Prefeitura, através da Procuradoria, vem cumprindo o que determina os parágrafos 1º e 2º do artigo 280 da Lei nº 879, Código Tributário Municipal, notificando o contribuinte inscrito na dívida ativa ao pagamento devido por via amigável antes de qualquer procedimento judicial. A mesma Procuradoria vem cumprindo o que determina o artigo 282, assina o vereador Tobias Scherri. Projeto de Lei nº 39, autoria do vereador Tobias Scherri, permite o uso de telefone celular nas escolas municipais. Requerimento de votação. Não há. Ordem do dia. Não há matéria a deliberar. Tribuna Popular. Senhor Sérgio Wellerson, o assunto royalties de petróleo. Questão de ordem, senhora presidente. Gostaria que fosse dado 40 minutos para o companheiro, senhor Sérgio, usar essa tribuna. Não é possível. Tivemos uma queda da receita do petróleo, mas nos últimos meses tivemos um reajuste e um bom. Eu vou falar. Bom. Cumprindo o regimento, 10 minutos, Sérgio. Perfeito, vereador. Eu gostaria de saudar a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente Bernadette. Sintam-se os demais vereadores, demais autoridades e público presente saudados. Boa noite. Gostaria de agradecer à mesa diretora pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falando a vocês, com muita honra e orgulho. A respeito do que o vereador Jorge falou, eu havia alertado há mais de um ano, quando eu estive aqui nessa casa, que os royalties do petróleo iam ter uma elevação. E aí, muitos ficaram de cara aqui na rua. E hoje, os royalties do petróleo no município de Piúma estão na faixa de R$1.350.000 a R$1.400.000 por mês. Eu acredito, por estudos que eu estou fazendo e informações que eu recebi recentes da ANP, que ele deve ficar na faixa de R$1.700.000 a R$1.800.000 mês. Depois ele deve estabilizar e voltar para a faixa de R$1.400.000, R$1.5 milhão, mais ou menos. Bom, a revisão dos royalties. A ABEB, Associação Brasileira de Exploração e Produção, entidade que reúne as petroleiras que operam no país, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para barrar o processo de revisão do cálculo dos royalties do petróleo. A ação pede o restabelecimento da decisão da CNPE, que cancelou o processo iniciado em janeiro pela ANP, cuja resolução foi suspensa por liminar obtido pelo governo do Rio de Janeiro. Tal disputa envolve 2,3 bilhões de reais por ano em royalties, com base na produção de fevereiro de 2017. O Rio quer os recursos para ajudar a fechar suas contas. As petroleiras alegam que não podem suportar aumentos de custo no atual cenário de preços do petróleo. Essa iniciativa arrecadatória do Rio, além de ilegal, é nociva para o setor, no momento de preços deprimidos e grande competição internacional, por investimentos que levam muitos países a cortarem seus tributos para atrair novos investimentos.
Os royalties variam de acordo com a qualidade do óleo extraído. Poucos países no mundo fazem o que o Brasil faz, taxando e estabelecendo os royalties. A Inglaterra, por exemplo, não há royalties para extrair capital estrangeiro. O Brasil é um dos poucos países no mundo que coisa. E é isso, foi essa briga judicial que está no Senado Federal e tudo. Debate. Os royalties hoje constituem importante instrumento para os gestores de participações governamentais, para a modernização do município, para elevar a sua capacidade de ofertar serviços públicos de qualidade à população. É fundamental fiscalizar o desempenho dos recursos gerados pelos royalties sobre a forma de tornar o município inteligente e a gestão pública competente, bem como o controle social e a transparência na administração pública. No Brasil, sob pena de incorrer no risco de vermos o município não ter condições de arrecadar com sua capacidade de pagamento e as suas receitas penhoradas. Isso já é uma realidade no município do Rio de Janeiro, onde ele penhorou os royalties do petróleo para pagar algumas coisas e hoje o município está quebrado e falido. Contra os abusos dos gestores municipais. É notório e de conhecimento público que a máquina pública atravessa grave crise. Gestores têm se utilizado de péssimo momento econômico que se instala em todos os níveis para cortar gastos e justificar seus insucessos de forma planejada. Usam as contas de gestores anteriores para prever um futuro negativo. Afinal, essa é a base argumentativa para negar as melhorias de que o povo tanto precisa, seja na educação, saúde ou em qualquer outra pasta essencial para o bem-estar social. Isso é o que a gente está vendo aí de um modo geral. Os gestores, muitas das vezes, por alguma falha, alguma, não vamos dizer incompetência, eles então argumentam coisas do passado para justificar os seus insucessos. A retomada não será puxada pela Petrobras. A meu ver, após fechar pelo 3º ano consecutivo em prejuízo, a Petrobras vem diminuindo o investimento. A estatal deve perder ainda mais espaço no setor do petróleo no país. A política protecionista dos governos recentes fez com que o país perdesse uma grande oportunidade de crescimento, sem falar na classe política que protagonizou uma grande farra com os recursos dos royalties. Devido à falta de grandes leilões de campos de exploração, o Espírito Santo, apesar de ser o 2º maior produtor de petróleo, não recebe um investimento compatível com essa posição. A retomada do setor de petróleo não será via Petrobras, pois existe uma dificuldade grande de fazer investimentos. O setor depende dessas outras empresas para aumentar a produção. Porém, o barril está na faixa de $50, hoje, em fevereiro, que é a última cotação. O que não é atrativo, e com o congelamento dos o que não é atrativo, dificilmente vai voltar para a casa dos $100. Nós chegamos ano passado, final de 2015, 2016, o barril do petróleo chegou a $100 o barril, né? O que fez com que fizesse um grande pulo, e aí foi a grande farra que eles fizeram. Com o congelamento dos leilões, os investimentos também foram congelados. O Rio de Janeiro poderia ser uma Houston, hoje está quebrado. As mudanças fiscais no Rio de Janeiro, no setor do petróleo, acabando com as isenções, certamente vão beneficiar o Espírito Santo e São Paulo, pois o investidor vai sair de lá. Mudanças. As regras precisam mudar, ou seja, precisa renovar a Repetro. Falta olhar para o passado também. Vejo uma trajetória de ascendência, ainda que mínima. A projeção do PIB está para crescimento. As eleições de 2018 terão um reflexo importante no setor e na economia. Gestão dos royalties.
tem prefeito e governador usando o direito dos royalties para custeio. O Rio de Janeiro é um exemplo, ou seja, hipotecou os royalties para pagar previdência. Tem prefeito que acha que royalties é para pagar show de Ivete Sangalo ou para trazer jogo do Flamengo. Quero acreditar que a classe política aprendeu com essa crise. Eles dizem que sim, mas espero que o discurso não mude depois da eleição. Porque antes eles faziam um discurso e hoje já está começando a mudar. E hoje teve uma nota muito importante na Gazeta falando sobre isso. Eu havia alertado lá atrás, algumas situações, conversando, e hoje a gente está vendo. Começou pela Cesan. Aí, hoje, notícia de grande importância, né? E a Operação Lava Jato está associando a Odebrecht com a Cesan. Está na Gazeta de hoje. Finalizando, gostaria de deixar 3 perguntas. O município, por meio da administração pública, está estruturado para responder com qualidade e tempestividade aos desafios do século XXI, em especial às crescentes demandas da sociedade. A boa governança e a ética na administração pública contribuem para elevar o grau de cidadania e da democracia no Brasil? E, finalmente, a terceira. Até que ponto o suborno impede o desenvolvimento, diminui a qualidade, atrapalha a governança e aumenta o custo de fazer negócio? Uma boa noite e muito obrigado a todos. Obrigada a você, Sérgio. Seja sempre bem-vindo. Tribuna dos Vereadores. Por ordem parlamentar. Vereador Giovanni Bidim. Primeiramente, dar boa noite na pessoa do nosso presidente Bernadette. Assim eu faço, estendendo a todos os pares e todo o público presente, de forma sempre muito respeitosa. É um prazer tê-los aqui presente. Enquanto Sérgio Heller é uma pessoa, diga de passagem, né, estudiosa, gosta, né, de fazer todos esses cálculos. E cálculos esses são extremamente importantes para que a gente possa entender quais são as viabilidades, quais são as possibilidades reais. Principalmente hoje, quando você traz para o campo da gestão pública essa questão desse recurso da Petrobras, desculpa, esse recurso da Petrobras, que são os royalties. E é muito interessante você trazer à tona esse assunto, Sérgio, porque na realidade a gente tem que compreender de fato, enquanto gestão pública, qual é a nossa responsabilidade para com essa verba. Não só no que ela pode ser locada como recurso, mas principalmente por entender que é um recurso finito. Petróleo é um recurso finito, ele não é infinito. Uma hora ele vai acabar, né? E por mais que tenha uma concentração alta com a questão de exploração desordenada, etc., então os municípios têm que entender que hoje tem esse royalties, hoje tem essa condição financeira, mas amanhã pode não ter. E o município que conseguir atrelar esse royalties com uma infraestrutura adequada no município, o gestor público que conseguir conciliar esse recurso e trazer um investimento real para o futuro, esse município provavelmente vai sair na frente. O que não podemos é entender que esse recurso ele vem estar atrelado a gastos desnecessários, a gastos irresponsáveis, e que no futuro a gente pode pagar caro por isso, né? Porque na realidade a gente acaba se acomodando. A verdade é essa. Quando a gente tem um recurso teoricamente fácil em mãos, e o royalties passou para muitos municípios ser esse recurso fácil, que cai na conta todo mês, né, decorrente das explorações, o município ele deixou de buscar o seu recurso próprio. O município ele deixou de tentar crescer com a forma organizada e com aquilo que tem em mãos como instrumento. O que nós temos em Piúma hoje? Nós temos em Piúma hoje algumas vertentes, alguns direcionamentos
que poderia ser muito melhor aproveitado em prol da população, trazendo recursos. A gente tem que entender que a gente precisa movimentar esses recursos quando nós temos ainda esse ROIT, para que no futuro que não tivermos, a gente tenha outras concentrações de riquezas e outras vertentes que a gente pode explorar, né? A gente não pode pensar que o município vai viver a vida toda sobre isso. Então, na realidade, hoje a gente tem uma capacidade, uma condição própria enquanto município. Nós somos um município turístico, a gente é, por natureza, essa cidade que tende a acolher, né, cada vez mais turistas, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente produz ou produzia muito e a gente pode entender a nossa produção de artesanato e trazer à tona isso como uma produtividade real, entre outros. Temos que trazer um campo de indústrias, de outras situações para o município, para que a gente não possa, então, depender somente do petróleo, porque quando acabar, o município vai ficar numa situação difícil. Então, de uma forma muito passageira, eu tenho certeza que você poderia falar 2 horas ali e a gente teria assunto, mas nesse período você traz à tona, de fato, essa preocupação. O município precisa se reestruturar. Tenha dito, não citei aqui, uma forma muito importante do município crescer, né, de uma forma financeira, é o cadastramento imobiliário. Nós entendemos que o nosso município hoje é vergonhoso o formato do cadastramento imobiliário. Porque, na realidade, volta a falar, a gente acaba se acomodando a partir de outras rendas que a gente tem no município. Hoje, se você fazer um recadastramento imobiliário, eu particularmente, não sentei ainda para fazer um cálculo, né, como deveria, mas, no mínimo, a gente dobra a nossa receita no município de IPTU, sem cobrar indevidamente aqueles e sem explorar, de fato, o cidadão. 3 a 4 vezes, né, Sérgio? Então é isso, na realidade é isso. O cadastramento hoje que a gente tem inúmeros prédios no município que o cidadão paga só o terreno. Então eu não estou falando de atacar aquela pessoa que é humilde, de baixa renda. Muito pelo contrário. A pessoa humilde de baixa renda, na sua maioria aqui no município, que tem uma casinha muito simples, ela paga lá o seu IPTU todo ano de forma a contemplar o município com seu valor. Mas, infelizmente, a gente tem outras situações no município, e aí sim é vergonhosa. A gente deixa de arrecadar e deixa de arrecadar em prol do município. Então, a gente poderia hoje ter uma cidade muito melhor, muito bem estruturada, mas a gente precisa sentar, não é da noite para o dia mesmo, não. Mas a gente precisa sentar em uma questão de uma audiência pública, sempre muito bem-vindas as audiências públicas. E uma coisa que o município precisa aprender, e eu digo também a Câmara Municipal precisa aprender, é começar a trabalhar as audiências públicas. Porque a gente se prende muito no nosso momento aqui, nossa redoma de vidro, e a gente acaba não ouvindo a comunidade. Isso é uma situação que a gente precisa aprender. Quando a gente aprender a envolver a comunidade, a gente vai ter uma condição melhor de trabalho e a gente vai dividir responsabilidades. Porque a comunidade ela vai dar o alerta, ela vai dar a direção a seguir. E a gente, como gestores, vamos se adequar de forma responsável àquilo que a comunidade realmente tiver como metas e objetivos. Então, precisamos aprender verdadeiramente a trabalhar com as audiências públicas junto às comunidades. E uma outra situação, a gente envolve muito Piúma. Piúma é uma cidade que está vivendo um momento conturbado, como todo o país, na questão de segurança pública, né? Nesse pequeno espaço de tempo, a gente teve e está tendo vários furtos no município. O posto de saúde do Portinho, houve uma tentativa, né? Arrancaram parte da grade da janela essa semana, anteontem, se não me engano. O ancorador, em 15 dias, foi assaltado 2 vezes. Em frente à minha casa, ali em frente à prefeitura, houve um assalto à mão armada a 2 adolescentes. Enfim, a insegurança ela está realmente no nosso meio.
Falar que o município não faz sua parte, não sei, porque na realidade a gente arca com aquilo que não é de competência nossa, né? Desde a gestão passada a gente vem arcando com aluguel de imóvel, do imóvel onde a PM fica, água, luz, funcionários nossos, a mobília que lá está hoje, os móveis é da prefeitura. Então, na realidade, a prefeitura falar que não faz a sua parte, eu não sei, eu acho que faz. Mas aquilo que é de competência do governo, inclusive isso tudo que eu falei, aí sim, eu acho que o governo é muito falho para com a segurança pública no nosso estado. Né? A gente viu esse momento de greve nada mais é do que uma insatisfação real com o Estado. Não só a questão de salarial, mas a questão também de IPIs, questões de proteção do próprio policial, que fica ali indefeso diante dos bandidos, que cada vez mais tem armas mais pesadas, entre outras. Então é outro ponto que a gente tem que refletir também e cobrar das instituições competentes, nesse caso do Estado, porque realmente ele não tem feito a sua parte como deveria, e o município nosso, que a gente está em foco, paga um preço muito caro sobre isso. Lembrar também que veio 2 tipos de reclamações, uma do Portinho, que é uma segurança pública mesmo. Então é um vandalismo, infelizmente, por parte de pessoas que não têm essa integridade por conta, né, do bandismo. Agora, uma outra situação também, um vandalismo não deixa de ser, que foi com a pracinha ali do Limão. Né? A gente teve algumas visualizações no Face, vieram pessoas no meu gabinete fazer uma reclamação, que na data de anteontem houve ali por parte da prefeitura o início, né, de uma retirada dos bancos de cimento que ali estava, com propósito de tirar o canteiro. Então a gente chega a imaginar que chega a ser até um vandalismo mesmo, aí da gestão pública, porque na realidade, se a gente tem tantas coisas no município a qual se preocupar com infraestrutura, a gente vai pegar logo algo que está estruturado e a gente vai criar uma intervenção negativa naquele ponto. Então, cá para nós, foi um ponto extremamente negativo, né, da Secretaria de Obras em relação a essa intervenção negativa que se deu por conta da pracinha ali do Limão. Onde os moradores, por sua vez... Eu solicito os 3 minutos, pode, presidente? Onde os moradores, por sua vez, revoltados, desceram, sentaram no banco, e até que fosse realmente a necessidade do secretário e falar que não iria mais fazer o serviço. Mas eu acho que a gente tem que pensar melhor. É muita coisa no município que a gente precisa trabalhar, a gente não precisa quebrar aquilo que está pronto. Então, na realidade, fica aí a nossa indignação e que a gente possa mudar a nossa concepção. A gente possa trabalhar mais para a comunidade e não para um e para outro. É essa a questão que a gente tem que ter como ponto central. Vamos trabalhar para a comunidade, não vamos pensar que a gente vai estar ajudando 1 ou 2 e deixando a comunidade desassistida, não. Encaminhei hoje uma questão de uma solicitação à Secretaria de Administração, sendo ela responsável por uma lei que nós votamos aqui, que é a lei que traria algumas gratificações aos funcionários no período de 24/2 a 2/3. Houve um acordo, e dentro da lei ela é muito explícita, que quando houvesse a finalização desse período, iria ter um relatório detalhado de funcionários que fizeram os plantões, tudo direitinho, e que iria ser emitido a essa casa. Isso sem cobrança. Mas como não foi emitido a essa casa sem a devida cobrança, hoje eu fiz essa devida cobrança. Porque a gente já enxergou em alguma situação da folha da transparência, alguns comissionados que não podem ganhar gratificação, mas com essa lei foi permitida, mas a gente viu algumas coisas descabíveis ali. Né? É um período curto, de um valor X, que não compete com aquele valor que está descrito ali na folha de transparência. Me soou um pouquinho fora de conotação. Então a gente solicitou esse relatório, que já é uma necessidade dentro da lei, para que a gente possa entender e aí depois cobrar, se necessário for, caso o relatório não nos traga essa visualização de fato. Para finalizar, né, não poderia também de deixar de citar que o projeto, né, PL 21, que é a extinção dos cargos, que hoje não foi elaborado como projeto de lei, até acredito de bom senso, pois a gente tem a falta de 2 vereadores, não é isso, presidente?
Então houve até um bom senso para que todos possam estar, como é um projeto muito polêmico, os 11 vereadores realmente possam discutir e possam votar de maneira mais apropriada. Mas, de qualquer maneira, a gente viu no decorrer da semana as inúmeras demonstrações de satisfações e insatisfações. Acredito que a gente precisa, só que deixando um alerta, avaliar muito bem essa questão para que no futuro realmente a gente não sinta um impacto e pague o preço. Caso seja aprovado, tomara, vamos torcer que seja realmente algo de bom para o município. Agora, o que precisamos é estarmos atentos a essa discussão e entender que essa discussão não acabou ainda. A discussão provavelmente vai vir à tona na quarta-feira e que nós temos tempo hábil ainda de uma semana para discutir muito bem sobre essas questões que envolvem a extinção e, posteriormente, o intuito de terceirização. Então, gostaria de agradecer, presidente, pelos 3 minutos, né, solicitado e colocado à disposição. E, mais uma vez, boa noite a todo o público presente. Vereador Gustavo Meirelles. Uma boa noite a todos, boa noite nossa presidente, colegas vereadores, boa noite público presente. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o público que nos assiste pelas redes sociais, pela página da Câmara. Mais uma vez é um prazer ter a audiência de vocês. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar o Sérgio Wellerson, mais uma vez parabéns por usar essa tribuna e trazer todas essas informações. Vejo a sua dedicação e fico feliz de ver que temos aqui em Piúma alguém que se dedica tanto como economista, com esses dados todos, até difíceis de conseguir, mas você, com a habilidade que tem, consegue falar com a Agência Nacional do Petróleo e eles te respondem, coisa que não é tão simples assim, e, ao mesmo tempo, traz para nós uma esperança de que o royalty de 1.800.000 pode chegar a 1.700.000 e depois estabilizar em 1.500.000. Isso, para o nosso município, é realmente uma necessidade. Concordo com o vereador Giovanni quando diz que nós temos que ter políticas públicas que usam esse recurso com estrutura, com base, com fundamento. Para quê? Para que isso seja permanente e a gente não fique lá na frente com esse recurso que acaba e não utilizou de uma forma devida, com infraestrutura que vai ficar por muitos anos no município. Nós temos exemplo na cidade de Macaé, que talvez seja a que receba mais, 44 milhões por mês. A cidade de Kennedy, 26 milhões. Eles têm, salvo engano, Kennedy, 2 bilhões em dinheiro em caixa no banco. Macaé tem 8 bilhões de dinheiro em caixa no banco e a política não faz esse dinheiro chegar até o cidadão da melhor maneira possível. Então, quem dera se o nosso município tivesse isso em caixa e pudéssemos usar como infraestrutura. Mas, obrigado mais uma vez pelas suas palavras e esperamos realmente que esses recursos sejam com infraestrutura e não gasto de uma maneira indevida. Gostaria de voltar à semana passada, num requerimento que fiz, um voto de louvor, e aí, falando um pouco de segurança pública, como o vereador também falou, passamos por momentos difíceis, continuamos em alguns momentos difíceis, mas aqui foi votado por todos os vereadores dessa casa, voto de louvor ao soldado Geraldo Santos Fragoso e Tiago Pereira Mendes, que começaram uma diligência no nosso município, mas terminaram no município vizinho, no bairro de Iriri, fizeram uma apreensão de 50 quilos de maconha e outras drogas. Quer dizer, a polícia militar ou os policiais fizeram com êxito a sua função, mesmo que ainda não continuou o diálogo com o governo do Estado, que é uma coisa que é necessário, mesmo que a corporação ainda precise melhorar, mas ali vimos pessoas, ou pelo menos 2 soldados, e acredito que os outros também são, eficientes no seu serviço, começaram e terminaram e tiveram sucesso nisso. Aí essa casa votou e eu queria mencionar mais uma vez os parabéns ao soldado Geraldo e Tiago pela apreensão que fizeram no município de Iriri, porém essa investigação começou no nosso município. Outro assunto que eu gostaria de abordar, aconteceu na semana passada um evento no IFES, a Secretaria Municipal de Agricultura firmou um convênio com aquela instituição e lá eles vão fazer 2 itens principais naquele convênio. O primeiro é uma horta comunitária escolar, chamado Projeto Semeando Vidas, e eles vão fazer ali uma horta, e essa horta vai servir ao nosso município. Então, a gente fica muito feliz pela assinatura desse convênio. E o outro ponto do convênio é estágio. Os estudantes daquela instituição do IFES vão fazer estágio na Prefeitura Municipal de Piúma, então isso é
para nós um prazer tê-los aqui com a mão de obra que estão aprendendo, executando as suas funções no nosso município. Então, quanto mais estudantes daquela instituição puder servir o nosso município para agregar o currículo e, ao mesmo tempo, para servir o cidadão de Piúma, a gente vê com bons olhos, e eu quero parabenizar a Secretaria de Agricultura e o Executivo por essa parceria firmada com a Cláudia, diretora do IFES. E trazer uma outra notícia: recebi uma ligação hoje, colegas vereadores de Brasília, lá do gabinete do deputado Manato. Nós enviamos um ofício algumas semanas atrás ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Piúma vai ser contemplado também, através da Secretaria de Agricultura, com uma picape de pequeno porte. Se eu não estiver enganado, é da marca Fiat, tipo Estrada, essa que a gente já utiliza no nosso município. Então a gente fica feliz, e a agricultura também vai poder ter esse carro patrimoniado e sendo utilizado a serviço de Piúma. Então quero trazer mais essa boa notícia, porque mais uma vez nós temos a felicidade de ser contemplados pelo governo federal através do Ministério de Desenvolvimento Agrário. Fico muito feliz com essa notícia, já passei ela ao Moacir, que é o nosso secretário de Agricultura, e uns dias à frente, breve, podemos trazer aqui, efetivamente, que o carro já está rodando no nosso município. Isso vai ser uma felicidade para nós. No mais, gostaria de desejar uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Jorge Miranda. Já que os dois companheiros falaram por todos e me deixaram aqui para falar pelos outros companheiros, eu queria aqui só nessa noite, senhora presidente, desejar uma boa noite a todos e fazer aqui só um pedido de algumas sessões que têm acontecido aqui neste plenário, e que, de uma fórmula muito assim, que tem desagradado a minha pessoa, é o momento que ele tem cortado o microfone fora do tempo dos 10 minutos. Eu gostaria que isso ficasse aqui registrado nessa casa, que a próxima vez que isso acontecer, eu vou prejudicar primeiro o servidor que encontra em meu gabinete, e junto com ele vai mais pessoas. Eu estou falando isso porque em algumas sessões que têm acontecido aqui nesta casa, eu já tenho observado isso. Dentro do seu tempo, vereador? Não. Dentro do meu tempo, não. Mas quando se perde uma parte que o colega concede um momento, ele me dá o direito de falar alguns minutos. E em algumas sessões já vem acontecido isso, e eu só quero aqui pedir para que não aconteça. E eu tenho sido muito assim, transparente e claro nas minhas palavras, pela questão seguinte: por que prejudicar o outro? Não, eu vou começar pelaquele que está comigo, e depois eu vou chegar nos outros. Jamais. Senhora presidente, eu não estou aqui culpando a senhora, não estou aqui citando o nome de ninguém, mas as pessoas que têm nos assistido, nos ouvido, vereador, várias vezes tem acontecido isso, e eu já tenho observado, mas eu sou assim, eu sou paciente, eu deixo acontecer 1, 2, 3, quando eu tomo a minha decisão, não tem jeito, eu não paro, eu não volto para trás, aí não tem jeito, aí vai reclamar o resto da vida da minha pessoa. Senhora presidente, gostaria aqui de parabenizar, gostaria que fosse tomadas as providências, e gostaria aqui também de falar que seja encaminhado, senhor procurador desta casa, doutor Oswaldo Pedroto, todos os requerimentos, ainda hoje, ao gabinete do vereador Jorge Miranda, para que nós possamos tomar providências. E, senhor Sérgio, eu tenho acompanhado o seu trabalho, a sua luta sobre esse ROIT, que muitas prefeituras queriam ter, mas não são todas. E este município, por ter uma das menores arrecadação dos 78 municípios do estado do Espírito Santo, nós temos esse privilégio. Eu não sei de que forma que eles contabilizam a arrecadação de ROIT, porque nós temos uma extensão de mar aberto muito grande, e entendo-se que nós deveríamos de ter um valor maior para este município. E até vou fazer um requerimento aqui ao prefeito deste município, que contrate a sua pessoa desde já
para que você leve às comunidades, e como as comunidades saber pedir naquilo que possa ser investido em cada bairro aqui neste município. Porque acho que no passado nós tivemos uma arrecadação pequena, não que seja culpa do gestor, porque não é o prefeito nem os vereadores que definem valores de arrecadação de ROIT, certo? Mas que nesses últimos meses agora nós tivemos uma arrecadação muito boa, né? Ela aumentou bastante, 1 milhão e alguma coisa, se não me falha a memória, 1.400.000, era 300 alguma coisa, subiu bastante, e que esse dinheiro ele seja muito bem investido nas nossas comunidades, em cada bairro dessa cidade. Eu também queria aqui falar dos companheiros, tem um companheiro ali que está aqui hoje, apaisando, mas está aqui representando a Polícia Militar. Na verdade, ninguém fica satisfeito quando não tem um bom salário. Isso não é o policial, isso é em geral a todos os trabalhadores do nosso país. Mas eu tenho observado que mesmo com pouco que eles têm recebido, eles têm se dedicado. Eu acho que eu vou procurar também o comando, o prefeito, que também aumente o nosso efetivo. Eu acho que Piúma não é mais aquele município de alguns tempos atrás, alguns anos atrás. Eu acho que aumentou muito o número de moradores que vieram de outros estados para o nosso município. Então, aumentou-se a população e não deu aumento ao número de policiais militares aqui em nosso bairro. E eu fiquei triste, muito triste, quando eu passei esse dia ali em frente ao DPM e vi alguns policiais empurrando uma viatura. Eu tenho certeza que eles jamais queriam estar fazendo aquilo ali. Eu acho que o governo do Estado, o senhor Paulo Artung, ele teve uma votação, ganhou uma eleição, com uma expressão de voto em todo o Estado do Espírito Santo e dentro do nosso município, mas eu acho que covarde esse governador tem sido com o meu município. Eu acho que ele deveria e teria que abraçar este município. Até gostaria que ele estivesse nos assistindo e nos ouvindo, que aqui a gente não manda recado. Ele tem o direito de ouvir e de questionar. Mas, em relação ao meu município, ele tem sido irresponsável. Eu acredito que ele pode até... Eu vinha retirar as minhas palavras, mas no momento que eu estou vendo o Estado, ele não tem muito, mas o pouco que tem, ele consegue se agregar um valor não tão grande, mas um valor de uma contraproposta que lhe agradaria os policiais militares dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo. E às vezes a gente fala assim, prender um cidadão com tantos quilos de droga, prender um cidadão, um bandido, um traficante com X quantidade de droga. E eu vou falar uma coisa para vocês. Uma arma de última geração, uma arma que nem se existe mais nas favelas, são as armas que os nossos policiais andam. Eu acabei de ver uma reportagem de um grande traficante e que o colete que ele usava era de última geração. E os nossos policiais militares, eles se encontram com coletes de bala que eu acredito que às vezes nem ele mesmo tem a coragem de debater com o traficante. Muitas vezes ele vai pensar assim, será que eu estou resguardado com uma arma que está tão defasada? Mas ele vai ali fazer o seu papel, senhora presidente, para defender essa sociedade. Eu só tenho que agradecer o trabalho de vocês. Eu, às vezes, vejo que Piúma tem crescido muito e o número de ocorrência são muitas ocorrências para um pequeno número de policiais. Então, aí, que seja o nosso prefeito, que seja o responsável pela Polícia Militar, que busque esse caminho no batalhão, que nós possamos ter um número maior de policiais e de boas viaturas aqui neste município. Quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença de todos, deixar bem claro que a nossa tribuna popular, ela é direito de qualquer cidadão
para vir aqui se expressar tudo aquilo que você acha. Nós vamos ouvir e entender e procurar dentro da lei se cabe a cada um de nós. Aqui cada um tem um pensamento de voto. Eu não penso igual ao vereador Gustavo Meirelles, vereador Léo não pensa igual a mim, Giovanni Bidim, Joel, Bernadette, Jonas, Negão, vereador Jorge Miranda, Tobias Scherre, Pretinho e Eliezer. Aqui cada um vota da maneira que entende. Cada um aqui olha, lê um projeto e ele acha que é melhor e ele vota naquilo que ele entende. Vivemos um país da democracia. Quero aqui desejar uma boa noite a todos vocês. Vereador Léo Scherre. Boa noite a todos. Boa noite à mesa pela presidente Bernadette. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero dar uma boa noite ao meu primo Henrique e dando boa noite a ele, eu dou uma boa noite a todos vocês. Eu até fiz uma colinha aqui, mas não vou falar nada não, só vou falar uma coisinha. Vou citar um versículo da Bíblia, Provérbio 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Muito obrigado. Sabe uma partezinha? Aproveitando as sábias palavras do vereador Léo, eu gostaria que o nobre companheiro, todas as quartas-feiras, trouxesse um pequeno versículo para essa casa de lei. Será um prazer para todos os companheiros. Obrigado, senhor presidente. Vai ser um prazer, companheiro. E nesse momento, eu encerro essa sessão. Boa noite a todos. Deus os leve para nossos lares.